Bom, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar nossa live de hoje. Mais um tema LGPD tem sido o nosso foco, praticamente aí quase toda semana. E hoje nós vamos falar aí sobre o lançamento do CIS Privacy Guide, né, o Guia de Privacidade do CIS e a LGPD. Vamos falar um pouquinho também sobre compliance, melhores práticas. Dr. Gilberto Martins vai iniciar a nossa live. Em seguida, o Eduardo pode contar um pouquinho da nossa experiência na certificação na 27001 e a 27701, que é a nossa norma internacional da privacidade. Eu vou falar, como spoiler aí, né, o nosso processo de traduzir o CIS Privacy Guide para português aqui no Brasil. E Fernando Neri, então, fecha a nossa live de hoje um pouquinho antes das 18 horas, para sobrar tempo para que vocês façam perguntas, usem esse chat à disposição para comentários, sugestões, quaisquer perguntas que vocês tenham, podem encaminhar, que nós responderemos ao final. Doutor Gilberto Martins, com a palavra, muito obrigado pela sua presença em mais uma live de hoje. Vamos iniciar, então, sem muitas delongas. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito auspicioso para essa live, porque hoje a proteção de dados pessoais ela passa a ter um status constitucional. Foi promulgada hoje a PEC, né, a emenda à Constituição, que inclui a proteção de dados pessoais dentre os direitos fundamentais. Ela se torna cláusula pétrea. Antes ela tinha um status legal de uma lei ordinária, LGPD, e agora ela tem status constitucional. Também hoje, o Supremo está julgando a constitucionalidade ou não de um decreto do Executivo que instituiu o Cadastro Nacional do Cidadão. E a OAB diz que mexer com privacidade sem explicitar as condições de segurança não é possível. Então, o que está em jogo é um contraponto entre a segurança e a privacidade. Então, não podia ser uma data mais auspiciosa do que hoje, né? E falando em hoje, a gente fala de atualidade do futuro do compliance de LGPD, né? Não faltam notícias atuais sobre a importância desse compliance. E o que se fala com relação ao futuro é que é uma lei que vai ficar como o Código do Consumidor ficou, né? Vingou. E foi uma grande novidade o Código do Consumidor, e depois ele foi introjetado, foi entronizado, né? E ninguém imagina que ele possa deixar de existir, né? Ele é atual e tem um futuro garantido, mas o quão relevante ele é, né? Eu acho que todos tomaram conhecimento desse recorde histórico de queda de valor de ações na Bolsa nos Estados Unidos do Facebook, né? É uma questão mercadológica, uma questão de investimento, uma questão social. A gente vê aqui que um público importantíssimo do Facebook é o dos jovens, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, se afastou do Facebook, né? A gente vê nessa esteira a Justiça Belga dando um prazo de 48 horas para o Facebook deixar de rastrear os usuários. E talvez mais eloquente do que isso é a discussão pública que está acontecendo nesse momento, em que as autoridades europeias estão dizendo que dados de europeus têm que ser processados na Europa. E o Facebook está respondendo dizendo, não, então eu vou tirar o Facebook e o Instagram da Europa. E as autoridades europeias respondem, pode tirar que vai ficar muito melhor. A temperatura subiu. Isso é uma prévia do que pode acontecer no Brasil com relação à compliance. A gente vê também, semelhantemente, os reguladores europeus dizendo, olha, não pode mais ter cookie de rastreamento, de navegação, histórico, etc., né? Nisso, as autoridades, sejam as austríacas, sejam as francesas, as holandesas, estão proibindo o Google Analytics. E o Google, reagindo a isso, está dizendo, olha, eu vou esquecer o Google Analytics, vou abandonar o Google Analytics e vou mudar. Agora eu vou ter não mais o cookie no computador do usuário, eu vou ter um histórico só meu, Google, vou registrar apenas 3 semanas anteriores e não todo o histórico passado. E, por outro lado, se diz que o Google está fazendo um movimento de monopólio. Em vez do cookie ficar disponível para qualquer anunciante olhar o computador do usuário, agora esse, entre aspas, cookie vai ficar disponível só para o Google. Então, ele abandona o Google Analytics, mas ele se protege mercadologicamente.
Então, no fundo, o compliance virou uma grande trincheira hoje. É no compliance que estão sendo travadas as batalhas de mercado, de investimentos, de público, etc. E essas batalhas, elas passam por esse contraponto que eu mencionei agora há pouco, né, no julgamento do Supremo no Brasil, que é um contraponto entre segurança e privacidade, né? Historicamente, sempre foram vistos como água e óleo, não se misturam. Eu lembro uma vez que eu fui contratado pela ONU como observador no IGF, Internet Governance Forum, que aconteceu na Turquia, e a minha missão era voltar fazendo um relatório propositivo de como juntar duas comunidades que não se entendiam: a dos ativistas de direitos civis, a da privacidade, e a de law enforcement, a de segurança, né? Depois eu vi isso acontecer de novo, um debate, uma vez que Oxford, a universidade, me chamou para falar sobre isso, e depois uma situação na Jamaica, em que a lei jamaicana, que não explicitava a segurança, foi julgada inconstitucional. Como o Supremo está julgando hoje esse decreto, mencionado agora há pouco, né? Nisso, a gente tem, no centro dessas batalhas, as boas práticas, ou melhores práticas. No inglês se fala muito em best practices, né? E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, nesse guia do governo federal, é um guia de boas práticas. Boas ou melhores práticas, o importante é a gente ver em qual delas que a gente vai apostar para se preparar, em qual delas que a gente vai se inspirar, né? Algumas podem ter um componente político, como esse do decreto federal que eu estava mencionando, tá sub júdice, né? Outras, por serem internacionais, né, são mais neutras. E nesse quadro, a gente tem as implicações de privacidade do SIS, que o Alberto e o Fernando vão estar comentando. Tá? Então, estão diferentes fontes de boas práticas. Né? O Supremo, então, está decidindo quem pode definir essas práticas, né? Nesse decreto. É um julgamento relatado pelo Gilmar Mendes. A NPD, enquanto isso, ela é um órgão próprio, competente especificamente para a proteção de dados pessoais. É diferente de outros setores de governo que estão a cargo da administração daquele cadastro, né? Então, em tese, um guia de boas práticas da NPD seria uma aposta mais segura, né? Como, por exemplo, esse guia para fins de segurança, né, que foi divulgado pela NPD em novembro do ano passado. Mas ele cuida do capítulo segurança, ele não cuida da conciliação entre segurança e privacidade, como o que o Alberto e o Fernando vão mencionar. Então, é importante sempre ter as duas facetas juntas e harmonizadas, né? Mais recente, a NPD baixou o regulamento para agentes de pequeno porte, né, da LGPD, e fala de boas práticas, né, dizendo que, embora os agentes de pequeno porte não precisem nomear um encarregado, um DPO, a menos que lidem com dados de alto risco, né, se mesmo assim eles quiserem nomear, sem ser obrigatório, isso vai ser considerado boas práticas. E sendo considerado boas práticas, vai pesar favoravelmente para aliviar ou evitar alguma penalidade, né? Então, é um bom negócio adotar boas práticas, né? Fala também sobre simplificação da segurança se você atender recomendações e boas práticas. E também você vai ter prazo em dobro para responder a solicitações, etc. Né? Na LGPD, como é que é essa questão do compliance? Bom, em primeiro lugar, a LGPD, ela diz nesse item ali, no mínimo tem que ter essas condições. Então, o que a LGPD estabelece sobre compliance é um mínimo de demonstrar comprometimento, efetividade, né? Depois ela diz que acima desse mínimo, os controladores e os operadores podem definir regras, um novo escopo, um escopo adicional. Então, cabe às organizações caprichar, né, nessas regras que vão além daquele mínimo obrigatório por lei, né? E podem ser regras sobre praticamente tudo, né? Sobre regime de funcionamento, da proteção, os procedimentos, etc. Né?
E as regras que os controladores e os operadores, aliás, ambos, né? A gente tem, às vezes, assim, um vício de achar que só os controladores é que vão estabelecer regras, mas não. A LGPD diz que os operadores também podem estabelecer boas práticas, né? E, assim, a calibragem, a moderação de ditar novas regras, né? Regras adicionais, segundo a LGPD, é uma calibragem que deve levar em conta natureza, escopo, finalidade, probabilidade, tem uma série de temperos, né? E esses temperos, né, esse molho, leva em conta alguns ingredientes básicos. Primeiro, tem que se demonstrar comprometimento, né? Depois, adaptação à estrutura. Não existe modelo de papelaria, é tudo customização, né? E depois ser inserido numa estrutura geral de governança, não ficar um feudo separado, estanque, ser atualizado constantemente. Depois vem a questão da publicidade, que a gente pode assumir em duas conotações: publicidade e tornar público, e publicidade e propaganda. Quem assistiu os anúncios na televisão do Itaú, mostrando que ele procura é, se adaptar à LGPD, a gente tem ali uma peça publicitária, né, de propaganda. Então, a LGPD diz que a transparência é necessária, é, aliás, um dos princípios, né? Quando a gente tem regras de boas práticas, né, de governança, elas devem ser transparentes. Também a LGPD diz que deve haver padrões de controle para tornarem mais fácil, né, a fiscalização. Então, adotar boas regras não significa parar por aí, significa mostrar controles que possam tornar vivas as regras de boas práticas. Depois, responsabilidade pela comprovação. Existe um ditado dizendo que não basta que a mulher de César seja honesta, ela deve mostrar que é honesta. Então, aqui, a LGPD diz que é importante ter medidas capazes de comprovar o cumprimento das normas, né? Então, a responsabilidade pela comprovação, meio de comprovação do compliance. Depois a gente tem, se aproximando aqui já do fim, a rejeição de tratamentos não conformes. O titular dos dados ele pode se negar a consentir com algum tratamento, dizendo, não, você que é um controlador, operador, você não cumpriu o LGPD, então eu vou retirar o meu consentimento. É como se fosse uma justa causa para retirada de consentimento. O setor público tem um compliance específico, né? Ele deve cumprir LGPD de acordo com as atribuições legais do serviço público e com uma pauta mínima ali com aqueles ingredientes, né? Então, é um compliance mais específico. Transferências internacionais também, porque pode haver um conflito de leis de um país e de outro país. Para não ficar um empate técnico, por assim dizer, entre as leis de cada país, né? É importante que o compliance foque no tipo de cláusulas contratuais, das normas corporativas, acordos entre companhias relacionadas, matriz e filial, subsidiária, e selos e certificados. Então, transferências internacionais também têm compliance específico. E, por último, né, a gente tem tanta responsabilidade, tanta relevância, era razoável que tivesse prêmio, uma recompensa, né? E a gente vê aqui que as organizações que se esmeram em cumprir a LGPD têm mais investimento, têm mais cliente, têm mais receita financeira, têm melhor imagem, tem tudo melhor, né? Então, o compliance tem um ROI, tem um retorno sobre o investimento comprovado estatisticamente mundo afora. E acho que essa é uma boa notícia, né? O compliance pode ser uma boa notícia ou uma má notícia conforme você invista nele, né, ou não. Muito obrigado. Eu estou aqui passando para o Eduardo Poggi, que vai nos falar. E Poggi, uma boa apresentação para você. Obrigado, doutor Gilberto. Muito obrigado. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Poggi, eu sou o Security Officer da Modo e, ao mesmo tempo, eu tenho um chapéu de soluções de gestão de riscos em nuvem, fora nuvem, tá? E o que a gente vai falar agora é um pouquinho do que foi esse desafio da ISO 27001 e 27701, que a gente conquistou agora recentemente, né, dentro da moda, né? Então, o mote dessa apresentação, que vai ser uma bem curtinha,
é sobre quais são esses desafios, né, para a gente, que a gente teve e quais são as dicas que a gente dá para bypassar ou ultrapassar os desafios. Primeiro desafio de quem quer se certificar é adotar um sistema de gestão que permita uma análise crítica com avaliação de melhorias. Então, o processo de gestão de segurança da informação, proteção de dados e privacidade, ela tem que ter uma base, um sistema de gestão onde esteja alguns pontos definidos, tá? E o principal sistema de gestão que a gente tem é o sistema de gestão da ISO 27001, que foca em processos, tecnologia e pessoas. Pessoas de forma integrada, onde a gente tenha um sistema de gestão integrado, porque a gente não tem um sistema de gestão específico de segurança da informação e um outro específico de proteção de dados e privacidade, mesmo porque os dois estão intrinsecamente relacionados. Então, nós montamos um sistema de gestão integrados, onde nós temos os requisitos dos dois sistemas, nas políticas, nas normas, nos procedimentos, nas tecnologias, nas pessoas interessadas, que aqui estão, né? Tanto o DPO, os gestores, todos eles que têm algum interesse, têm alguma preocupação no sistema de gestão de segurança da informação. Então, a primeira dica é adotar um sistema de gestão. A segunda, observar a 27001, né, que na 27001 e no anexo A da 27001 está todo, vamos dizer assim, o caminho da vitória, né? E eu digo isso com muita base, porque todas as empresas que a gente observa que tenta ir por um caminho que não siga a 27001 e 27001, elas têm dificuldades muito maiores. Então, esse é um aprendizado, né? Que a gente use a 27001. Até porque, aí vem a explicação, a ISO 27001, como vocês podem ver, ela tem um sistema a 27001 é um sistema de vamos dizer, implantação, estou até enrolado, implanta um sistema de gestão de segurança da informação integrado, ou seja, todo o contexto, liderança, planejamento, né? Então você tem toda a parte de planejamento, o do, que é a operação, o check e o act, que está embutido dentro do próprio 27001. Então, fica mais fácil você trilhar esse caminho se você seguir a 27001. Inclusive, o nosso manual é exatamente parecido com o que tem na 27001. Ou seja, eu tenho que definir o contexto da módulo, definir quem são as lideranças. No planejamento, como é que a gente fez a avaliação de risco, como é que a gente fez o tratamento, como é que é o objetivo de segurança, quem são as pessoas que apoiam tanto a conscientização, qual é o papel do RH, está tudo definido no manualzinho, como estabelece a ISO 27001. Então, não inventa o caminho, não inventa a moda, segue exatamente o 27001, inclusive a parte de indicadores, de avaliação, de medição, também dentro da 27001. Outra coisa que nós fizemos, que a gente alerta, né, que nós fizemos e alertamos, né, é que a estrutura da 27001 ele tem um conceito bem similar da 27002. Só que todas as ISOs, 27001, 9001, 31000, todas essas que têm um 1 no final, são normas que são certificáveis. E ela tem um verbinho que é muito importante nos seus requisitos, que é deve. Se você observar, todas elas têm nos seus requisitos um deve, tá? Então, deve. Diferentemente da melhor prática, e esse é um diferencial importantíssimo que tem na 27001, que é a dica, que se você for certificar 9001 num processo qualquer, com qualidade, você tem que identificar quais são os controles para garantir a qualidade. Na 27001, você já tem quais são os controles definidos no anexo A e as melhores práticas de como implementá-los na 27002. Isso é uma vantagem que as outras normas não possuem, mas a 27001 tem, porque é uma norma focada em um objetivo específico, que é garantir a segurança da informação. Tá? Bom,
Olhando ainda mais na estrutura da 27.701, que é, vamos dizer assim, a extensão da norma 27.001 e 27.002, a gente observa que nós temos, em relação ao sistema de gestão, que é da 27.001, todos os requisitos adicionais para que você melhore, estruture o seu contexto da organização, o seu sistema de gestão para atender a privacidade. Então, você vê que você tem ali um contexto da organização que tem que ser melhor definido e esclarecido, se você é um controlador, se você é um operador, para que você atenda aos requisitos do sistema de gestão e identifique também as partes interessadas. Caso você seja, por exemplo, um operador de DP, você tem que identificar quem são os controladores, que são as partes interessadas na sua privacidade. E no anexo da 27.002, o que nós temos? Nós temos todos os requisitos adicionais que precisam estar implantados para que você atenda a privacidade. Eu gosto sempre de falar um exemplo prático. Por exemplo, controle de acesso, que está aqui, ó, é o 9 aqui e o 6.6 aqui. O que acontece? Na ISO 27.001, e o anexo, que é o anexo A da 27.000, que tem um requisito de controle de acesso, eu preciso fornecer o controle de acesso com base em necessidade de negócio, etc, etc, etc. Tem uma extensão na 27.701, que diz que, além disso, eu devo ter claramente identificado quem são as pessoas que têm acesso aos dados pessoais, que é um tipo de dado, que é dado que garante a confidencialidade, mas que é dado pessoal. Então, existem extensões que têm que ser observadas. Então, tá tudo isso, o caminho está definido. Basta você identificar. E recomendo também, aí, com base de tudo que nós falamos, que faça uma avaliação de gap, conformidade com os requisitos da ISO. Em primeiro, num sistema de gestão. Em segundo, nesse anexo A, nos requisitos. Claro que tem requisitos que podem ser não aplicáveis. E na 27.701, onde a gente está vendo a parte superior, que é a extensão desse PDCA aqui, e na parte de baixo, que é a extensão desse item aqui, para que vocês contemplem na sua completude, né? Contemplem na sua completude os requisitos aplicáveis. E estruture um plano de ação com recomendação de tratamento de recomendação de tratamento e melhoria para que você organize as ações considerando as melhores práticas que a gente está falando aí, as ISO 31.000, que é de gestão de risco, a 27.002, a 27.005, riscos em segurança da informação, a 27.004, que é de indicadores, e o SIS Guide, tanto o SIS Controls e o SIS Privacy Guide, para que você contemple a forma como você vai fazer dentro do seu sistema de gestão, tá? E terceiro, que é a terceira dica que eu dou para vocês, organiza as atividades automatizando o máximo que puder ser automatizado em sistemas de apoio. Por quê? Porque esse processo de você implantar um sistema de gestão, ficar controlando por planilha, é muito complexo. O sistema de gestão precisa ou necessita de um modelo de monitoramento constante. Mas não é monitoramento, manda a planilha para cá, que eu mando a planilha para lá. É o monitoramento on the fly, constantemente, monitorando e gerando os indicadores para que você tenha certeza que o seu sistema de gestão está funcionando corretamente. Tá? E eu deixo aqui, né, como o Alberto fala, é um pet-a-cut, é bem rápido, né, para a gente apresentar. Eu deixo aqui alguns processos para automatização que são da 27.701. Gestão de norma, gestão de inventário, gestão de mudança, gestão de riscos, incidentes, solicitações de titulares, que são processos específicos de privacidade. Não são processos de segurança da informação, são processos de privacidade. Gestão de fornecedores e alguns outros que aqui estão listados. Tá? E por último, eu sempre gosto de deixar um call to action, tá? Que vamos assim, os pontos, os macros, vamos dizer assim, as macros atividades que eu acho que é importante fazer. Entenda o seu contexto e as necessidades. Pode ser que você, na sua empresa, não desenvolva sistemas, então você não precisa ter os requisitos de desenvolvimento de sistemas atendidos na segurança da informação. Então, entenda o seu contexto. Adote um sistema de gestão. Isso é importante. Não para certificação, mas para você garantir que você está sendo eficaz no seu processo de gestão de segurança da informação e privacidade. Avalie constantemente seus riscos
e maturidade dos controles que estão sendo implementados. Quer dizer, o livro está aberto, está tudo na ISO, basta você entender e implementar. E monte um plano de ação e monitoramento contínuo para que você garanta que o seu sistema de gestão está funcionando. Eu não sei quem é o próximo da vez, Alberto. Agora, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar aí, postar suas dúvidas. Eu acho que é Fernando ou Alberto. Acho que é Alberto, né, Alberto? Sou eu, pode. Obrigado aí. Vamos pegar a tela aqui. Bom, mais uma vez, boa noite. Essa live de hoje, a gente está trazendo aí como título da live a questão do compliance, das normas, padrões internacionais, para que as organizações possam, como diz o doutor Gilberto, né, adotar as melhores ou as boas práticas, que não precisa reinventar a roda, né? Nós temos hoje diversos padrões. O CIS é uma grande referência em relação aos padrões de cybersecurity e agora, recentemente, lançou o Privacy Guide, né, o Guia de Privacidade, e que, como título dessa nossa apresentação de hoje, aí, nós estamos trazendo aí um alerta de spoiler, né? Bom, só para até já antecipar essa questão do spoiler, o spoiler trata-se exatamente da gente já estar trabalhando para desenvolver a versão do Guia de Privacidade em português. Então, o documento já está praticamente traduzido e eu vou passar para vocês aqui o processo e faz parte um pouco da nossa experiência de traduzir diversas normas. Eu já estou envolvido com esse tema, com a ISO, já tem mais de 20 anos, né? Participei também do grupo que traduziu a primeira versão do COBIT, lá, o COBIT 4.1, agora, mais recentemente, essas normas do CIS, e eu coordeno na BNT o grupo de gestão de riscos, que é responsável por desenvolver e também localizar para português, né, como norma brasileira, norma nacional, as normas da série 31.000 de gestão de riscos e a norma da série 223, que são as normas de gestão de continuidade de negócio. Eu publiquei recentemente no meu LinkedIn, a ISO lançou o Handbook de implementação da 31.000, né, que é um guia prático, né, com várias experiências e orientações das empresas em relação a como implementar a 31.000 no dia a dia, né? Bom, essa norma ela já está em processo de tradução no nosso comitê, e como uma boa prática da ABNT, antes da norma ser oficialmente publicada, ela entra num processo que nós chamamos aí de consulta nacional. Então, vocês procurarem no Google, Consulta Nacional ABNT, vão encontrar um site da ABNT, onde essas normas, antes de serem publicadas, elas são disponibilizadas para consulta nacional, né? Bom, as normas ISO, né, são, vamos dizer assim, as grandes referências quando a gente lida com gestão, né, gestão de privacidade, gestão de incidentes, gestão de segurança, como o Eduardo Poggi apresentou. E eu diria até que a dúvida que muitas vezes fica entre utilizar a ISO ou utilizar um padrão do CIS, a ISO normalmente se concentra no que fazer, né? E deixa para que as organizações definam o seu como fazer. É onde entra o CIS, onde entram os controles do CIS, que não temos dúvidas são as melhores práticas em relação aos controles de segurança cibernética que as organizações precisam implementar. Recentemente, o CIS lançou a sua versão 8, né, os antigos top 20, né, os 20 top controles se tornaram 18, são 18 controles, e nós até recentemente publicamos também um white paper específico sobre a questão dos controles de CIS. Então, não é basicamente um checklist do que implementar, né? São 18 controles, com 253 medidas de segurança, e cada medida de segurança dessa é descrita no CIS com um nível de detalhe muito grande do que as organizações precisam fazer. A Módulo agradece muito ao CIS, né, para que a gente, na verdade, é membro do CIS, então nos dá a possibilidade de participar no desenvolvimento desses padrões, né, isso é importante. A gente não simplesmente pega e traduz o padrão, nosso pessoal costuma trabalhar também no desenvolvimento dessas normas desse padrão, e o CIS Security Suite nos possibilita a prestar serviços, né, comercialmente, oferecer serviços e soluções baseado nesses padrões do CIS. Então, esse aqui é uma referência, o nosso software QuantiRisk, que é um software de gestão de riscos cibernéticos. A gente tem todo um módulo de análise de maturidade no CIS, baseado na metodologia do CIS-RAN, que o CIS publicou, né? Então, nós hoje temos uma autorização e um agradecimento do CIS para que a gente possa não só divulgar e promover essas melhores práticas, mas, de fato, ajudar as empresas a implementar essas melhores práticas. Então, o CIS ele tem várias ferramentas, vários documentos, referências cruzadas entre diferentes normas,
que agora, recentemente, lançou um dia antes, né, do Dia Mundial da Privacidade, lançou o Privacy Companion Guide. Né? Então, esse conceito até do Companion já começa o nosso trabalho de tradução aqui, né, como um companheiro. Né? Por que ele é um companheiro? Porque, na verdade, ele é complementar. Né? Esse guia de privacidade, ele não é um guia para substituir o SIS Controls V8. Né? Ele não substitui os controles do SIS, ele complementa os controles do SIS. Né? Então, o objetivo é, como o doutor Gilberto bem colocou, resolver o tal contraponto entre segurança e privacidade. Né? Então, os controles do SIS, os 18 controles, definem claramente quais são as melhores práticas para a segurança cibernética, e o guia de privacidade, o que ele faz é incluir orientações e diretrizes para que a segurança cibernética seja implementada considerando-se as questões específicas de privacidade. Né? Então, o SIS, dentro dessa visão, é um documento internacional, disponibilizado em várias línguas, né? E aqui no Brasil nós temos aí esse orgulho e a honra de participar na coordenação desse trabalho de tradução. Esse é um trabalho que já se iniciou, como eu relatei, né? E esse conteúdo ele vai ser disponibilizado em consulta nacional. Eu espero que a gente possa estar fazendo isso na semana que vem. E aqui vocês têm uma visão geral de como é que é esse documento. Né? Então, se a gente considerar cada um dos 18 controles do SIS, é engraçado porque eles colocaram aqui na esquerda o percentual aplicável em cada controle. E tem um percentual 0% aqui que é em cinza, só que não tem ninguém cinza. Ou seja, todos os 18 controles do SIS, de alguma forma, ou na sua plenitude, ou numa grande parte, eles têm considerações e implicações de privacidade a serem consideradas. Né? Então, eu peguei esse exemplo do controle 2, né, que é o controle de inventário de software, inventário de aplicações. Vocês podem perceber que na medida de segurança 2.1, sim, existe uma questão, uma implicação de privacidade. Já na medida de segurança 2.2, não. Ou seja, na hora que nós estamos assegurando que só software autorizado pode rodar na empresa, não existem implicações de privacidade nessa questão de antipirataria. Né? Então, esse é, na verdade, toda a estrutura do guia de privacidade, né? E o guia também faz considerações em relação aos 8 princípios do FIP, que é o Fair Information Practice Principles, né? Que são os 8 princípios conhecidos aí como FIP, os conceitos FAIR, né? Desde limitação de coleta, qualidade, especificação de propósito, limitação do risco, medidas de segurança. E aí já começa até um fato interessante, né? Porque eu abri uma discussão num grupo de tradução, como é que nós vamos traduzir FIP aqui para português, né? Então, surgiu uma ideia aí, o doutor Gilberto até está trabalhando, o conceito de fair, né? Ele pode ser honesto, leal, adequado, correto, e a gente tem usado muito esse conceito de justo. Então, da mesma forma que nós temos best practice, as melhores práticas, as boas práticas, a ideia é termos as justas práticas, né? Então, o que seriam essas justas práticas da informação? Seriam exatamente as diretrizes, os princípios para que todos os sistemas, as pessoas que lidem, que tratam com informações e dados pessoais, utilizem esses princípios nas suas considerações. Fernando Neri vai falar um pouquinho, o FIP são 8 princípios, né? Existe uma parte também do guia de privacidade que faz referência ao GDPR europeu, né? Que no caso do GDPR são 6 princípios, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a LGPD são 10 princípios, né? Então, nós temos, na verdade, aí um mix, né? O SIS faz referência aos 8 princípios do FIP, aos 6 princípios da GDPR, e na nossa tradução brasileira nós estamos considerando colocar notas de rodapé em questões específicas, ou talvez um anexo, estamos pensando ainda, que trate diretamente do processo da LGPD. Então, isso é uma discussão interessante, né? Porque quando a gente traduz um documento oficial, nós precisamos ficar rigidamente limitados à tradução do documento oficial. Nós não podemos inventar texto, mudar texto, né? Então, eu estou vendo com o pessoal do SIS como é que nós podemos fazer esse processo de tradução de forma que a gente não seja apenas uma localização do texto em inglês para texto em português, mas que a gente possa, de alguma forma, considerar as questões brasileiras da LGPD, as questões dos nossos
dos nossos requisitos, da nossa legislação, as questões da ANPD, né? Então, para isso, existe um grupo no LinkedIn, se vocês procurarem lá, SysControls V8 em português, é um grupo bastante ativo agora em relação a trocar ideias sobre essa tradução do guia de privacidade, dentro do modus operandi, para que a gente traduza o guia de privacidade. Na semana que vem, nós vamos estar disponibilizando, então, o documento traduzido, colocando nesse documento aí as numerações 1, 2, 3, 4, 5, de forma que quando alguém quiser sugerir aí uma tradução ou algum comentário, possa fazer num template de comentários referência específica à linha lá. Então, eu vejo lá que na linha 18 foi traduzido o FIP como justas práticas, mas eu acho que em português é práticas justas. Então, vamos lá. Então, são questões como essa que nós esperamos que a comunidade possa não só tomar conhecimento, mas, de fato, colaborar nesse processo de tradução e incorporação do guia de privacidade do SIS em português. Então, junto com esse documento, nós vamos disponibilizar um template para comentários, né? Pedimos para que mandem nesse mesmo formato, uma planilha, de forma que a gente consiga entender o comentário e entender qual é a sugestão que se está propondo. Então, era isso. Em relação ao SIS e aos outros controles do SIS, eu chamo a atenção que a Módulo já tem feito várias outras lives, várias outras apresentações relacionadas com os controles do SIS 8, né? Então, os interessados em conhecer com mais detalhe os 18 controles e as medidas de segurança do SIS, vocês podem ir no canal do YouTube da Módulo. Acho que a Gaia Nery já colocou no canal do chat para vocês, eu peço para que ela reforce o nosso canal do YouTube, e lá nesse canal vocês vão encontrar não só lives e apresentações e material que falam sobre o SIS, o SIS-RAM, os controles do SIS e futuramente, se Deus quiser, a questão do guia de privacidade, mas também vários outros temas com vários convidados que, principalmente nesse tema de LGPD, tem enriquecido as nossas lives aí com considerações bem pontuais, bem objetivas e bem práticas de como atender e implementar a LGPD no Brasil. Então, fica esse alerta de spoiler. Vem aí, em breve, a versão do Guia de Privacidade complementar ao SIS V8 em português, e esperamos que vocês nos ajudem, colaborem nesse processo. Fernando, está com você para fechar a nossa live e falar um pouquinho dessa aplicação aí no Brasil, LGPD. Beleza, Alberto. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, pode encaminhar pelo chat. O Alberto está aí, alerta aí para organizar as perguntas, nosso mestre de cerimônias. O lançamento, né, do Privacy Guide, ele veio no dia 28 de janeiro, que é considerado o Dia Mundial da Privacidade, e ele traz uma notícia muito positiva, porque ele é um instrumento, né, para fazer você integrar a segurança cibernética com a LGPD. E isso cada vez mais está se tornando uma verdade, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando para outros frameworks, né? Eu vou olhar para o NIST, vou olhar para o COBIT e assim por diante. E o que acontece é o seguinte: se você vai lá no site do governo federal, né, da Secretaria do Governo Digital, que orienta como que o governo federal deve atuar, eles colocam lá como o documento oficial de atendimento à LGPD na parte de segurança cibernética exatamente o SIS, ou seja, nós, na Módulo, né, pelo menos há 15 anos, a gente tem relação com o SIS nos últimos 5 anos ganhou uma força muito grande, ele integrou uma série de órgãos existentes nos Estados Unidos, e isso aí fez com que... Opa, eu fui clicar aqui, saiu a minha... Isso aí fez com que a gente tivesse uma estrutura, né, extremamente bem organizada para alinhar os consensos em termos de segurança cibernética. Então, o lançamento do Privacy Guide, eu acho que foi realmente assim, o grande instrumento, porque isso já era feito antes, tá? Ou seja, usar o SIS como elemento para chegar à LGPD, e agora você tem uma base metodológica. Então, quando você precisa integrar a segurança cibernética com gestão de riscos, você precisa integrar a segurança cibernética com governança, com compliance, com outros documentos e até com a LGPD, você tem aqui uma base técnica
consensuada para você fazer essa integração. Então, nós fazemos os nossos projetos de LGPD, né? Nós temos um passo bem importante, que é o que a gente chama de inventário. E a gente sempre diz, cara, o inventário tem que estar na sua mão. As suas áreas de negócio, os seus processos. Então, mas eu tenho aqui um processo de divulgação por WhatsApp, eu tenho um processo de divulgação em rede social, tenho um processo de obrigações trabalhistas, o processo de tratamento de férias. Todos esses processos estão alinhados, né, com a LGPD. Elas têm tratamento de dados, tratam dados sensíveis, tratam dados de criança, tratam dados em papel, em planilha, em sistema, o sistema que está na nuvem. Você também vai olhar, né, os seus sistemas, né, os ambientes como um todo. Quais são os sistemas que você usa? Usa o vagas.com, usa o sistema de Vale Transporte, um sistema de produção e também, né, os seus fornecedores. Aqui é uma base simulada, tá? É meio dados da moda, meio simulada, que a gente usa para fazer a apresentação, mas você tem uma série de sistemas também que você vai integrar dessa maneira. E o principal, realmente, são as pessoas. Você tem um conjunto de pessoas e essas pessoas são responsáveis por áreas, são responsáveis por sistemas e assim por diante. Muito bem. Então, nós trabalhamos com um modelo de inventário, só que as áreas, né, elas tocam as atividades que formam os processos e as áreas e os processos usam sistemas. E esses sistemas, né, também as áreas e os processos, eles podem estar relacionados com terceiros, né, que a gente chama de parte relacionada. Mas a segurança cibernética ela está exatamente quando você começa a trazer automatização para esses processos, automatização para as áreas de negócio. Uma usa o WhatsApp, aí quando eu falo aqui que eu uso o site do INSS, esse site ele gera arquivo temporário dentro do arquivo, dentro do computador. Esse arquivo temporário pode ir para um folder único, pode ficar no computador da pessoa lá do RH, ou então se a pessoa está em home office, fica no computador da casa dela, e assim por diante. Eu estou entendendo que eu não coloquei aqui um retorno, eu estou entendendo que eu estou projetando a minha tela, tá? Bom, aí vieram o SysControls, que é a versão 8. Olha, o SysControls, eu acho realmente que para a segurança cibernética, não tem dúvida. Ele é um método, ele é um framework, ele tem parâmetros, ele está integrado com gestão de riscos, agora ele está integrado com privacidade. Então, eu acho que é um caminho importante, né? Hoje, o Tribunal de Contas, o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central, Petrobras, a FEBRABAN, várias organizações privadas usam o SIS como referência, tá? A gente domina isso aí muito bem. O Alberto, né, é do Conselho do OVAL, que é o Open Vulnerability Assessment Language, aí há mais de 10 anos. Então, nós temos uma proximidade muito grande e acompanhamos essa evolução. Então, não tem dúvida. Qual o mais atualizado? Cara, a ISO 27001 é excelente, nós gostamos, somos certificados, mas ela é de 2013, né? Já está na hora de uma atualizaçãozinha. Mas o SIS, realmente, ele é um documento, né, muito bem preparado, muito bem estruturado, tem e agora tem em português, né? Isso é uma vantagem, tradução oficial do próprio SIS. Ele tem parâmetro, né? Trabalha com modelo de medidas de segurança, ele tem grupos de implementação, primeiro você implementa o grupo 1, depois o grupo 2, depois o grupo 3. Então, é um framework para fazer a sua implementação em termos de segurança cibernética, independente de LGPD. Muito bem. Além disso, né, existe o chamado CISRAM. O CISRAM também é publicado pelo SIS. E o que ele faz? Ele é uma metodologia, né, um método de risk assessment usando os controles do SIS. Então, eu quero fazer integração, eu quero gerar o meu risco cibernético. Olha aí, quem é da área financeira tem lá a resolução do Banco Central que diz que você tem que fazer a gestão integrada de risco e dentro dessa gestão tem que avaliar o risco cibernético. O que existe aqui? Primeira coisa, o CISRAM ele é dividido por grupo de implementação, 1, 2 e 3. Se você não tem nada, cara, tem que fazer o 1. Depois que você faz o 1, faz o 2. Depois que fizer o 2, faz o 3. É muito comum, né, a gente falar, cara, tem que fazer o grupo 1. O cara fala, não, quero fazer tudo. Cara, tu não tem energia para isso, cara. Você não consegue. Se seu backlog, seu dia a dia não permite isso. Então, a gente sempre está sugerindo, né, que você faça uma avaliação por partes. Isso aqui é um método novo, é um método embasado. Eu acho que não tem outro método. Pode ser que alguém fez, mas um consenso
que faça um modelo de gestão de riscos cibernéticos, realmente eu entendo que não existe. Então, o CIS já lançou a versão 1, então ele também, né, tem aqui o glossário, tem cada uma das fases para avaliação de riscos, todos os elementos para você poder fazer a classificação. Aí eu acho que, não sei, um mês atrás, aqui, ó, janeiro, foi lançado a versão 2 para o grupo de implementação 2. Por quê? Existe um conjunto grande de controles e esses controles são divididos em família 1. Aí depois você implementa 1, implementa 2. Aí todo mundo deve falar, pô, cadê o 3? O 3 ainda não saiu, mas não vai dar tempo de você fazer o 1 ou 2. Antes de você estar na hora de você fazer o 3, ele já vai sair. Por quê? Porque isso é um processo, né, isso é um processo de busca de consenso. Então, é um processo complexo, né? O Alberto tem boa experiência nisso aí. Bom, aí vem a documentação. A documentação deles é assim, tá? Ou seja, inclusive, quando você precisa prestar contas, junta a documentação do CIS, mostra que é um consenso, que é o melhor modelo que tem no mundo todo, é o maior consenso que tem, é integrado com segurança cibernética, tem recomendação de configuração de ativos e assim por diante. E acaba que o que nós fizemos, né, foi exatamente esse modelo. Ou seja, nós pegamos o CIS, está aqui, ó, os controles do CIS estão aqui, né, pegamos os controles do CIS. Então, ó, os dados devem ser criptografados no dispositivo do usuário final. Isso aqui é o grupo de implementação 1, tá? Então, aí, isso é o CIS, essa coluna aqui, medida de segurança, tá vendo? Ela é do CIS. Então, você tem aqui os níveis do CIS, né, os controles do CIS, que vai de 1 a 18. Então, você tem aqui os controles do CIS. E aqui você tem, cada controle, ele é subdividido, ó. Controle 1, medida de segurança 1. Controle 1, medida de segurança 2. Ele é preparado dessa maneira. E aí o modelo de gestão de risco já tem uma equação, nós implementamos essa equação, que aí ele trabalha basicamente com 4 perguntas. A política está definida? Aí realmente não vale dar migué aqui, ou seja, tem que responder realmente o que está. O controle está implementado, o controle está automatizado, o controle está reportado, e a partir do momento que você responde isso aqui, você tem um nível de maturidade. Mas uma coisa que nós também fizemos alguns estudos foi a prioridade para a LGPD, ou seja, nós pegamos todos os controles do CIS e falamos o seguinte, ó, alguns controles são essenciais para o atendimento à LGPD, tem 2 aqui no grupo 1. Outros controles são atendimento que ao requisito relevante da LGPD. E outros controles trazem resultados relevantes para a segurança cibernética e apoiam o atendimento à LGPD. E um ponto que tem é o seguinte, por que não está tudo como 5? Cara, é porque a interseção de segurança cibernética e proteção de dados e privacidade não é 100%. Ou seja, você tem que saber aonde que você vai botar a sua energia. O objetivo aqui não é substituir a área de segurança cibernética, é resolver o problema de privacidade, tá? Então, às vezes, tem que colocar esse aviso assim, porque às vezes, por que não faz todos de segurança cibernética? Cara, porque todo de segurança cibernética quem vai fazer vai ser a área que cuida de segurança da informação e segurança cibernética. Muito bem. Aí o CIS fez uma coisa sensacional, ou seja, lançou, o Alberto mostrou aí, o Privacy Guide, ou seja, o Privacy Guide, ele pega cada um dos controles do CIS e ele dá uma visão de privacidade. Olha que coisa linda. Então, aqui, ó, a aplicação, as implicações, né? Ele vai completando todos esses dados, né? E ele começa realmente a dar uma visão para cada um. Lembra que a gente falou das medidas? Para cada uma das medidas de segurança, ele explica, né? Se está integrado, se não está, por que está. Então, o que interessa realmente para a proteção e privacidade é esta coluna aqui, tá? Ou seja, essa coluna aqui é o que interessa para a área de proteção de dados. E essa coluna aqui, com certeza, interessa para a segurança cibernética. Mas aqui eles montaram um consenso, ou seja, não tem mais o que enrolar para fazer o tratamento a integração de segurança cibernética. Esse é o documento. Então, aqui, por exemplo, cada um dos elementos, você tem que desenvolver, preparar e manter um inventário de software. Isso está dentro do... Aplica-se para a privacidade? Sim. Então, cada um dos outros, né, aqui, ó, precisa organizar, impedir, né, estruturar o controle de software não autorizado. Você precisa disso? Não precisa disso para a privacidade.
Então, abre-se mão de cada um desses elementos. Cara, está tudo escrito, você não precisa decidir. E, com certeza, qualquer um que for decidir, cara, não é que vai decidir certo ou errado, vai decidir fora do consenso. Isso aqui é o consenso. Então, esse aqui é o documento de privacidade, né? Só que, né, se a gente for olhar, tem uma coisa curiosa, né? O IAPP, que é americano, ele chama o dia 28 de janeiro de Dia da Privacidade, né? Só que o Comitê Europeu chama ele de Dia da Proteção de Dados. E a LGPD, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A nossa... São itens diferentes, né? Ou seja, são primos, não são irmãos siameses, mas é importante realmente a gente estar ligado. Eu acho que tem um elemento de business, né? bem razoável por trás dessa diferença. E aí, nós montamos, né, toda a estrutura, né, organizada, ou seja, você pega a LGPD, nós temos a LGPD toda dentro do software, né? Inclusive o Dr. Gilberto Martins, ele é o nosso curador, né, da própria lei. Nós temos aqui a lei toda comentada, toda estruturada, e com comentário aqui, ó, fotinha aqui do Dr. Gilberto Martins, com os comentários, né, para cada um dos itens. Ela é organizada, você pode dizer se está atendido, se não está atendido. E, além disso, né, tem um dashboard aqui que diz para você, eu vou falar o que está não atendido. Aí você clica aqui, aí você vai ver os itens, né, que não estão atendidos aqui dentro desse ambiente. Mas o que não está atendido em termos de legítimo interesse? Aí você clica aqui e aí você já vai ver esse filtro. Da mesma forma, né, na nossa solução Lei Digital, nós organizamos o CIS, ou seja, o CIS também está aqui. E isso é uma das coisas que a gente vai fazer agora também, agora que saiu. Nós temos o CIS-RAN dentro, né, não temos ainda o Privacy Guide, mas a nossa intenção é exatamente isso, é ter todas as estruturas de privacidade, todas as informações também aqui dentro. E o CIS, se vocês olharem aqui do lado, ó, vocês vão ver que o CIS está compartilhado, né, ele tá integrado com os assuntos, né, da LGPD. E aí o que nós temos também montado é exatamente essa visão, né, de cada um dos elementos que você tem. Vou pegar aqui a área de RH. Então, peguei aqui a área de RH e vou pegar aqui, ó, propriedades, alguns dados, né? Se trata dado pessoal e assim por diante. E aí vocês vão ver que os dados, né, da área de RH estão todos aqui. Captura foto, voz e vídeo de pessoas. Quais sistemas que capturam essas fotos? Usa a rede social? Então, todas as respostas, né, elas já estão exatamente aqui. Bom, e aí, uma coisa que nós montamos é que, além desse inventário existir, ele também é integrado, né? Então, eu posso chegar aqui, vou pegar aqui, ó, recursos humanos. Cliquei no recursos humanos, ele vai mostrar para mim, vai mostrar para mim aqui a área de RH. Legal, mas essa área de RH aqui, ó, ela usa o TOTUS. Usa o TOTUS, né? O que é? Ela se relaciona com a TOTUS. Legal, ó. Se relaciona aqui com a TOTUS. A TOTUS eu tenho aqui, ó, eu não tenho só... eu não tenho somente ativos, né? Então, a TOTUS está aqui. Tem aqui o contrato de licença com a TOTUS, sistemas, né, que os sistemas da TOTUS se integram. Uma outra área que, além da TOTUS estar relacionado com a RH, também está relacionado com a área financeira. Tá? Então, nós vamos tendo, né, cada uma dessas visões, e você também, todo o ambiente, ele está aqui integrado. Então, se eu pego aqui o Microsoft Teams, eu clico aqui no Microsoft Teams, e ele vai aparecer aqui distribuído com várias áreas. Aí, beleza, vamos ver a Microsoft aqui. Está aqui a Microsoft, está o Teams, está aqui ó, o TOTUS. Tudo isso é um projeto de LGPD, tá? Ou seja, aqui por trás a gente tem, inclusive, os elementos. Está vendo aqui o operador? Quem está ligado com o artigo 39, quem está ligado com o artigo 47. Eu estou com outra tela aqui, então parece que eu estou olhando para o outro lado, mas eu estou mesmo, estou olhando para outra tela. Então, a gente começa a ver aqui, né, todo esse ambiente, todo esse ambiente estruturado, aqui, com cada um dos elementos, cada um dos sistemas. E também, a gente vê aqui também os equipamentos e assim por diante. Então, isso é uma coisa bem rica, né? Eu também vi aqui, tem um servidor ali, caramba.
A segurança cibernética se aplica exatamente nesses elementos aqui vermelhos, né? Então, você pega aqui, esse aqui é quem? É o servidor do Proteus. Então, eu já estou vendo aqui que o servidor do Proteus está ligado ao Proteus, está ligado a outra versão do Proteus. Então, você tem toda essa linha. A TOTUS em si, como fornecedor, também está ligado. Então, a gente acaba que tem todos os elementos, tá? Esse cara aqui é uma parte relacionada. Mas esse outro aqui, férias, vou clicar aqui, férias é um processo, está aqui a descrição do processo de férias. Então, essa é uma forma da gente enxergar, e o que é importante aqui é que, quando a gente vai falar de segurança cibernética, nós estamos falando principalmente destes elementos, que são os equipamentos, e também estamos falando dos sistemas, né? Então, vou pegar aqui um sistema, ponto eletrônico, está aqui o sistema de ponto eletrônico. Então, o ponto eletrônico, quais são os relacionamentos que ele tem? Está ligado aqui com o fornecedor, que é o ponto mais. Mas ele também está ligado com o artigo 11 da LGPD, que é dados sensíveis, né? Então, cada um dos elementos, olha, ele vai mostrando para você. E isso aqui é um resumo de um projeto de LGPD. Então, pessoal, essencialmente é isso. Falar um pouquinho do Privacy Guide, mostrar a ligação dele com a segurança cibernética, como que ele se integra com a LGPD e o que um projeto de LGPD faz todo esse casamento. Vou passar para o Alberto. Obrigado, Alberto. Eu fiz sem PPT, Alberto, só que eu acompanho o tempo no PPT, só que aqui eu não tinha, eu estava só no browser 100%. Então, não tem problema. A gente começou 5 minutos depois, estamos a 3 minutos de completar 1 hora cravada. Eu acho que cabe só... Não tivemos nenhuma pergunta aqui, só uma dúvida sobre a questão aqui do canal, da Módulo. A Gaia já respondeu. Eu vou só, então, passar uma rodada final aqui para os nossos convidados e palestrantes aqui. Uma pergunta para o doutor Gilberto aí nessa questão da tradução. Esse conceito do FAIR, né, no caso dos princípios do FIP, a gente tem lá a FAIR traduzido lá como honestos, leais, né, fair. Fala um pouquinho desse conceito de FAIR para a gente fechar aí a live na sua parte, doutor Gilberto. Roberto, eu acho que justos é a palavra mais assim comumente associada a fair, né? Fair game, fair play, é sempre a questão da justiça, né? E fair também pode se ligar na raiz de justo com alguma coisa que tenha justeza, justiça e justeza. Então, ela é rica de significados, né? Eu acho que é uma boa escolha o justo. Sempre alguém vai implicar, vai dizer, não, mas deveria ter sido leal, honesto, correto, adequado, etc. e tal. Não tem uma correspondência única, né? Mas eu acho que é uma boa escolha, sim. Um bom tema. Obrigado, doutor Gilberto. Então, com certeza, a sua colaboração na revisão da consulta nacional vai ser importante aí para ajustar o nosso juridiquês também em relação a esse guia, né? Pode, uma perguntinha final para você aqui também, já que você fala um pouco da experiência da Módulo. No caso específico, na hora da nossa auditoria da 27701, né, o auditor precisou não ver as nossas evidências, no nosso DPO, que é o Ronald, ele utilizou. Como é que foi essa experiência? Rapidinho aí para você contar. Isso é importante, e essa é a importância de você ter os sistemas e todas essas coisas automatizadas. Então, por exemplo, nós temos lá o LGPD Manager, que a gente tinha todas as evidências de registro, de inventário dos sistemas, que tipo de dado a gente trata em sistemas, processos, áreas e pessoas, informando também quem são as pessoas que têm acesso. E lá no nosso sistema, nós temos também todo o processo de requisição de dado titular, requisição de titulares, solicitação de modificações, que é de privacy, intercorporado com privacy by design, e todo o processo assim, transparente para o auditor ver. Vocês controlam, vocês têm um sistema de gestão que vocês controlam as coisas e que está bem a cara. E no SGSI, que é do sistema de gestão, não vamos dizer, dos requisitos dos controles, nós temos o nosso sistema 27K Manager, onde a gente tinha registrado toda a declaração de aplicabilidade, toda a nossa análise de risco, tudo que foi feito para que o auditor tivesse a visão remota. Então, ele fez, vale salientar, né, Alberto, que ele fez uma auditoria remota, né? Ele não veio a Módulo. A Módulo foi a ele, né? Vamos chamar assim. A Módulo foi a ele, apresentou e mostrou a transparência, e todas as nossas evidências foram tangibilizadas na apresentação dos sistemas que a gente tinha acesso. Inclusive, a nossa
documentação informada toda organizada também na lei digital. Então, foi assim que a gente saiu da forma para atender o auditor. Tá joia, obrigado, obrigado. Pô, Fernando, para você fechar agora aí, você comentou um pouquinho dessa questão aí, não só da privacidade nos Estados Unidos, é mais o privacy, né? Na Europa, a questão de proteção de dados pessoais, mas no Brasil é LGPD, né? Então, assim, como que a gente pode fazer essa ponte, não para que a gente utilize os conceitos internacionais como algo mandatório, né? Mas como é que a gente pode pegar essas ideias, essas melhores práticas internacionais, mas no fim das contas nós temos que aplicar e atender mesmo, são os requisitos da LGPD aqui, né? Fala um pouquinho e pode fechar essa nossa live aí, Fernando. Legal. Obrigado, Alberto. Essa disputa, né, entre privacidade e proteção de dados, qual é o conceito que vale, né? Ou seja, eu acho que é uma disputa de conveniência comercial de cada lado. Mas cabe a nós, obviamente, né, tirar o melhor de cada um desses conceitos. Nós podemos ver, por exemplo, que nem também segurança cibernética é diferente de segurança da informação, mas é primo, ou seja, é quase tudo igual. O que nós precisamos fazer não dá para ser omisso, né? Precisamos estar com um processo realmente completo, então a gente precisa entender esses termos, até para poder usar, né? Até para não ser contestado depois. Porque nós estamos falando do atendimento a uma lei, de uma prestação de contas rigorosa, de algo realmente que cada vez mais você vê que o Ministério da Economia, né, na Secretaria de Gestão Digital, publicou a documentação do SIS como um padrão. O Tribunal de Contas da União tem um processo de avaliação de segurança cibernética, e isso, com certeza, se o Tribunal de Contas da União tem, ele vai avaliar as agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, e esses vão repassar para frente também, né, esses conceitos. Então, o que eu acho, a questão de usar a melhor prática, que é um item da lei, né, quando você olha lá o artigo 50, que fala de governança da privacidade, ele fala que, e a própria lei, quando ela vai falar de governança, não fala governança de proteção de dados, ela fala governança de privacidade. Ela diz que você tem que se basear em melhores práticas. Eu acho que está tudo posto, está tudo na mesa, e quando você for se organizar, vale a pena você se organizar dentro dessa estrutura. Nós estamos à disposição de vocês, tá querendo falar com a gente, acho que a maioria das pessoas aí tem contatos nossos, falando com qualquer pessoa da Módulo aí, nós atenderemos vocês rapidamente. Agradeço a presença de todos, ficamos à disposição. Se vocês quiserem marcar uma apresentação para falar desse assunto para vocês, basta entrar em contato com o nosso time. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Boa noite. Falou, pessoal. Aquele abraço para todos, tá? Tchau, tchau. Abraços, tudo.